exercícios e vimos já a parte de recálculo, tanto para a camada semi-infinita como para a camada finita, todas para meio elástico homogêneo, ou seja, para os solos finos, siltes e argilas. Agora vamos ver como é que a gente trata a questão com multicamadas, quando nós temos, no caso aqui, no nosso exemplo vão ser duas camadas, mas poderiam ser mais, até chegar ao indeslocável, camadas diferentes. Bom, existem hoje 3 possibilidades de se tratar a questão da multicamadas. A primeira, a gente vai ver agora, é a camada hipotética, que é a que leva aos resultados mais próximos da realidade. Porém, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Nós temos uma outra metodologia, que é da sapata fictícia, com resultados muito bons também e bem mais simples até de ser aplicada. E por último, seria o mais simples de todos, que é fazer uma média ponderada do módulo de deformabilidade. Porém, essa nós não utilizamos porque alguns resultados são bons, só que outros fogem muito da realidade. Não sabe o que esperar da resposta para essa terceira metodologia. Bom, no caso da camada hipotética, a gente imagina, primeiro temos o solo de cima, solo em contato com a sapata, e calculamos o recalque para essa camada. Depois, imaginando que são duas camadas até o deslocável. Feito o cálculo para a primeira camada, nós calculamos para toda a camada, 1 e 2 juntos, com os dados só da segunda camada. Módulo de deformabilidade, tipo de solo da segunda camada, imaginando que ela fosse um solo único. Só que a primeira camada é outro solo e nós já calculamos. Então aí temos que calcular uma terceira vez, apenas para a primeira camada, mas com os dados da segunda camada, para subtrair dos dois anteriores. E assim nós chegamos então no resultado do recalque para duas camadas. Se eu tiver uma terceira, repito essa operação, lógico que aí vai dar mais trabalho ainda, porque nós vamos ter que calcular, além do que já foi calculado, como se fosse uma única camada com os dados da terceira camada, depois calcular a primeira e segunda camada juntas com os dados da terceira camada para subtrair e chegar no resultado. A quarta camada, mais trabalho ainda. Tá? É a metodologia que traz os melhores resultados, só que ela é um pouquinho chata pela quantidade de conta que a gente tem que fazer. Mas também é tranquilo, dá para fazer o cálculo sem problema algum. O segundo modelo, que é mais simples, usa um pouco menos de cálculo, e os resultados são bem satisfatórios, bem próximos da realidade, é o modelo que a gente utilizava para o cálculo da capacidade de carga, para calcular a tensão de ruptura de uma sapata num solo multicamadas. A sapata fictícia. Então nós primeiro calculamos a primeira camada com o solo dela, com a sapata apoiada no local real. Depois transportamos essa sapata, virando uma sapata fictícia, apoiada na segunda camada, e calculamos
o recalque para essa sapata fictícia. Se eu tiver uma terceira camada, transporto, faço a sapata fictícia na terceira camada e calculo, cada um com seus dados. Então, é um cálculo para cada camada. Fica bem mais simples e os resultados são muito próximos da primeira metodologia. E a terceira metodologia, que é utilizar os módulos de deformabilidade fazendo uma média ponderada. O módulo da primeira camada vezes a altura dela, mais o módulo da segunda vezes a altura da segunda, dividido pela soma das alturas das duas camadas. Se eu tiver uma terceira camada, mais o módulo da terceira vezes a altura da terceira, e a soma aqui embaixo para a divisão, que entra a terceira camada. Lógico que esse seria o método mais simples e mais rápido. Só que muitos dos resultados obtidos aqui são bem discrepantes dos métodos anteriores. Então, vocês podem esquecer que existe esse método, porque nós não utilizamos em hipótese alguma. Tá? Aí só de orientação, mas nós não vamos utilizar. Vocês podem escolher qual método usar, ou a camada hipotética, ou a sapata fictícia, que é o que a maioria usa, tá? Porque é simples e os resultados são muito bons. E aqui eu tenho um exemplo que tem no material de vocês, na apostila, de um solo, uma sapata num solo com duas camadas distintas, uma argila rija até 7,5 metros de profundidade, com NSPT médio de 15, e a segunda camada uma argila dura, até 13,5 metros, NSPT 25, chegando na rocha, ou seja, no indeslocável. Então temos aqui duas camadas de solo para a gente calcular. Nesse exemplo, eu estou demonstrando o cálculo pelas três soluções. Tá? Lógico, na hora de vocês calcularem, vocês vão adotar uma e utilizar. Mas aqui está mostrando as três apenas para ver como é cada metodologia e os resultados que cada uma delas atinge. Bom, então temos que calcular o recalque para as duas camadas. A primeira camada, essa argila rija, nós já temos até calculado do exercício anterior, o último exercício que vocês fizeram, que era o 5.2, do material de vocês. Olha lá, ó, exatamente na mesma cota, de menos 1 a menos 7,5 chegando na rocha. E já havia sido calculado o recalque, que dava 18,1 para esta primeira camada. Precisamos calcular agora o da segunda camada. Bom, pela metodologia da camada hipotética. Então, primeiro, a gente estima o recalque das duas camadas juntas, camadas 1 e 2, como se fosse uma única, utilizando os dados, no caso o módulo de deformabilidade, da segunda camada. Depois calculamos novamente, considerando apenas o solo da camada 1, com os dados da camada 2, para poder subtrair. Bom, camadas 1 e 2 juntas, com os dados da camada 2, que nós temos lá, argila dura com MSPT 25. Então, a argila alfa
pega na tabela 7. Argila pura, como nós vimos na aula passada, como não tem na tabela, a gente considera 0,15, logo abaixo do 0,20, que é o último valor tabelado. Com MSPT de 25, que é da segunda camada, módulo de deformabilidade estimado, 26 MPa. E calculamos, então, com os dados das duas camadas juntas e o módulo de 26 MPa, chegamos em 12,7 milímetros. As duas camadas juntas, 1 e 2. Só que a camada 1 é outro solo, é o solo 1, que nós calculamos já, que deu 18,1. Então, nós calculamos novamente apenas para a camada 1, utilizando os dados da segunda camada para subtrair do valor obtido anteriormente. Então, utilizando agora só a camada 1 com os dados da segunda, chegamos em 11,1 milímetros. 12,7 menos 11,1, 1,6. Esse é o recalque da segunda camada. Somado ao recalque de 18,1 da primeira, 19,7 milímetros. Então, é considerado aqui a camada finita, método da camada finita, com os dois ábacos para achar Mi0 e Mi1. E com duas camadas temos que calcular 3 vezes. Só camada 1. Camada 1 e 2 com os dados da 2. Camada 1 com os dados da 2 para subtrair. E chegamos no nosso recálculo. Uma terceira camada aumenta mais 2 cálculos. Camada 1, 2 e 3, com os dados da 3, onde eu vou subtrair camadas 1 e 2, com o dado da 3, e o resultado vou somar ao meu recalque, porque esse vai ser o recalque da camada 3. E assim por diante. Quanto a cada camada a mais que for acrescentado, 2 cálculos a mais tem que ser realizado. Na sapata fictícia, cálculo bem mais simples, um cálculo por camada. Então, a primeira camada, sapata no local real, é o mesmo cálculo que nós já fizemos, dá o mesmo resultado, 18,1. Para a segunda camada, faço a sapata fictícia, a propagação de tensões de 1 para 2 até o topo da nova camada. Como nós temos uma camada distância do apoio da sapata até a mudança de camada de 6 metros, na propagação de tensão de 1 para 2, 3 metros para um lado, 3 metros para o outro, 6 metros a mais, nos 3 metros que a sapata já tinha, ficando então uma sapata fictícia de 9 por 9. A variação de tensão que chega então, tensão inicial 0,2, a área real da sapata 3 por 3, a área da sapata fictícia 9 por 9. A tensão que está chegando na segunda camada vai ser 0,022 MPa. Vai lá nos gráficos, calcula Mi0, Mi1 e calcula o recalque para a segunda camada, 2,1.
somado aos 18,1 da primeira camada, 20,2. Bem mais simples. E com resultado muito próximo aos 19,7 obtidos pela camada hipotética. Tendo uma terceira camada, faz a propagação de tensão da sapata fictícia até a terceira camada, verifica o quanto de tensão vai ser lançado na terceira camada, encontra miséria e mion, calcula o recalque da terceira camada e soma-se ao resultado obtido das duas anteriores. Então, enquanto na camada fictícia eram 2 cálculos a mais por camada, na sapata fictícia é 1 cálculo a mais a cada camada acrescentada. Bem mais rápido. E mais simples ainda seria utilizar a média, módulo médio das camadas, uma média ponderada. Então, o módulo de deformabilidade do primeiro solo é 16. São 6 metros da cota de apoio da camada até o limite dela. A segunda camada, módulo de deformabilidade 26. E 6 metros dela até o indeslocável. 12 metros a soma das duas camadas, módulo médio 21. Calcula para ele, chega-se num recalque já bem menor, 15,7. Então não é uma regra, em alguns casos vai dar um recalque maior, mas na maioria das vezes, como o recalque nas camadas superiores quase sempre são maiores, quando a gente faz a média ponderada, o valor calculado aqui pela média é menor do que o real. Então é por isso que nós não utilizamos esse tipo de cálculo, tá? Essa terceira metodologia nós descartamos. Bom, nessa primeira parte aqui da aula, alguma dúvida? Uma pergunta? Tudo ok, professor. Obrigada. Tá, ninguém com dúvida por enquanto? Não. Bom, seguindo então para a nossa segunda parte da aula, todas as metodologias que nós vimos até agora são o recalque por meio elástico homogêneo, né, para os solos finos. Agora nós vamos ver como é que se calcula ou se estima o recalque em areias, nos solos grossos. O método mais utilizado e mais confiável para isso é esse método de Schmettmann. Ele foi desenvolvido em 1970, depois teve uma revisão, não me engano, em 1978, que é essa revisão que a gente utiliza, que ela é mais precisa. Tá? O método inicial aqui que foi apresentado, por exemplo, porque ele é um pouquinho mais simples e de mais fácil entendimento. Aí na revisão a gente entra com alguns conceitos a mais. Então ele diz, a premissa do método dele é que a deformação ao longo da profundidade vai ser uma relação direta de um fator que ele chamou de fator de influência na deformação. E aí ele montou todo um processo, todo um método para como se chega nesse fator de influência. Ele traça esse gráfico triangular. O ponto inicial, que é o zero, aqui não é cota zero. Ele está exatamente na base da sapata. Então, esse zero na horizontal, tá? O zero aqui na horizontal, 02, 04, 06 é do fator de influência.
E aqui na vertical, esse zero não é cota zero, é a cota de apoio da sapata. Ele chegava num fator de influência máximo, que era 0,6, na profundidade de B sobre 2, onde o B é o menor lado da sapata. E depois essa influência começava a diminuir até chegar a zero numa profundidade de 2B. Esse diagrama representava ali o bulbo de recalque na sapata. Só que primeiro, para que tipo de sapata? São todas iguais? Sapatas quadradas, retangulares, sapata corrida. Tem alguma diferença de uma para outra? Ele não considerava nenhuma dessas diferenças. Então o método, por causa disso, não era muito preciso. A gente vai ver que mais para frente ele mudou esse gráfico da influência para levar em consideração as formas da sapata, e aí chegou em resultados bem mais condizentes com a realidade. Outra coisa que ele notou também nos estudos dele é que havia uma influência muito grande do embutimento da sapata. Se essa sapata tivesse apoiada na cota zero, na superfície do terreno, ela tivesse a 1 metro de profundidade, a 2 metros, isso alterava o recalque dessa sapata. Quanto maior o embutimento, o recalque começa a cair, começa a ficar menor, por causa do confinamento que essa sapata tem no solo. Então ele desenvolveu essa equação para chegar no coeficiente C1, que leva em conta esse embutimento, que vale 1, se ela estiver na superfície do terreno, menos meio que multiplica Q sobre sigma asterisco. Independente do resultado do C1, temos que considerar maior ou igual a meio. Então, se deu 0,9, é 0,9, 0,8, 0,8, 0,4, não, considero meio. 0,35, considero meio. Mínimo do valor do C1 para utilizar por norma é 0,5. E esse Q? É a tensão vertical efetiva à cota de apoio da fundação, ou seja, aquela sobrecarga que a gente calculava para a capacidade de carga da sapata ou para a tensão de ruptura do solo. Está embutido 1 metro, então 1 metro de altura vezes o peso específico do solo nos dava a sobrecarga. Aqui é a mesma coisa. E o sigma asterisco é a tensão líquida aplicada pela sapata, que é a tensão que a sapata aplica ao solo menos a sobrecarga. Ele tira a sobrecarga da tensão total aplicada ao solo para chegar no que ele chamou de tensão líquida. E com isso calcula o coeficiente C1. Outra coisa que ele notou nos estudos era o efeito do tempo. Sempre que ele calculava inicialmente, era o recalque imediato, aquele que ocorre logo após a aplicação da carga da sapata no solo, mas ele percebia que ao longo do tempo esse recalque tendia a aumentar. Pouca coisa, mas aumentava. Então, se eu quero conhecer o recalque imediato, eu considero o meu C2 igual a 1. Quero conhecer hoje. Eu vou colocar hoje carga na sapata. Qual o recalque que vai ocorrer hoje? C2 é 1. Mas eu quero saber qual que é o recalque que vai ocorrer daqui a 1 ano, ou daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, o meu tempo aqui em anos a gente vai utilizar. Quero saber daqui a 10 anos. Tá? 10 dividido por 0,1, log vezes 0,2, somo a 1 para eu ter o coeficiente C2.
que leva em conta, então, o efeito do tempo no recalque. E aí ele chegou nesta formulação para o cálculo do recalque em solos granulares, em areias. C1 vezes C2, então coeficiente em relação ao embutimento, coeficiente em relação ao tempo, vezes a tensão líquida, tensão que a sapata aplica menos a sobrecarga, vezes, aqui é uma somatória do IZ, que é aquela influência lá do triângulo, dividido por S, que é o módulo de deformabilidade do solo, vezes o ΔZ, que é uma espessura do solo. Por que essa somatória? Bom, quando a gente tinha o meio elástico homogêneo, as argilas, nós considerávamos, então, um único módulo de deformabilidade no solo. A não ser que o solo mudasse, tenha um segundo módulo, que é o que a gente acabou de ver da multicamada. Mas nas areias, mesmo que seja uma única camada de areia, o módulo de deformabilidade vai sendo aumentado de acordo com a profundidade. Ele se altera, ele não é homogêneo. Então nós temos que dividir essa camada de solo em pequenas camadinhas, onde dentro de cada camada o meu módulo de deformabilidade é único. Então eu divido, por exemplo, lá em 5 camadas meu solo. Então eu pego a primeira camada, calculo o Z, calculo o módulo de deformabilidade dela, pego a espessura dessa pequena camada, faço essa conta. Somatória, vou somar com o IZ sobre S desse ΔZ da segunda camada, mais o da terceira, mais o da quarta, mais o da quinta. Então, esta somatória nos leva ao total da espessura da nossa camada, para chegar, então, ao recalque. Ali, o que é izinho pequenininho que está ali embaixo? O izinho? Isso, que está multiplicando ali depois do parênteses. Não, Não é nada? Não, ele não está multiplicando, é um índice. Tá? A somatória vai do I valendo 1 até N. O N é o número de camadas que eu dividi meu solo. Então, se eu tenho minha divisão do solo em 5 camadas, meu I varia de 1 até 5. Então, eu faço essa conta da camada 1, mais a conta da camada 2, mais a conta da camada 3, mais ela para 4, mais ela para 5. E somo todos esses resultados. Tá? Em matemática a gente chama o I de iésimo índice, ou no caso aqui, a iésima camada. Eu não sei se vai ser a terceira camada ou a 10ª camada, eu não sei ainda quantas camadas serão. Então, como a gente não tem a quantidade de camadas, em vez de ter um número fixo aqui, a gente usa o índice I no lugar. Tá? É só para indicar que vai ser uma somatória de várias camadas. Tá bom, professor, obrigado. Beleza? Bom, o módulo de deformabilidade, como vai variar, nós temos que calcular ele algumas vezes. E a estimativa, assim como a gente viu para as argilas, para as areias é a mesma coisa. Como é que a gente calculava para as argilas? Alfa K NSPT. O alfa é em função do solo, que é uma areia. Alfa vale 3. O K também em função do solo, se é uma areia pura, se é uma areia pedregulho, se tem silt, argila misturado, tem o K para cada tipo de solo. Pega lá da tabela.
O que vai ser alterado? O NSPT. Então, a minha divisão de camada eu tenho que fazer dentro do mesmo NSPT. Se a gente pegar lá 5 metros de areia, os 3 primeiros metros, o NSPT é 10. Depois vai para 12, depois vai para 15. Esses 3 primeiros metros, a princípio eu poderia considerar uma única camada, já que o NSPT não se altera, é 10, calculo o módulo de deformabilidade para essa primeira camada. Depois, abaixo dos 3 metros de 3 a 4, o NSPT é 12, alterou, calculo o módulo de deformabilidade para ele. Depois de 4 a 5, outro NSPT, outro módulo de deformabilidade, calculo para ele também. Então, num primeiro momento, eu poderia dividir esse meu solo de 5 metros de espessura em 3 camadas, onde eu consigo ter um módulo de deformabilidade para cada uma delas. Entendido até aí? Ninguém com dúvida? Bom. Professor. Oi, pode falar. Para ser sincero, eu não entendi muito bem. Qual parte? Pode falar. A parte que... Bom, eu entendi a parte que você falou que o alfa vai ser o mesmo, que o K vai ser o mesmo. Na parte do NSPT, não consegui compreender muito bem. Deixa eu avançar um pouco aqui. Aqui, ó, um exemplo. Temos aqui um perfil de sondagem. Então, nesse metro aqui, ó, o NSPT é 12. No próximo metro, também é 12. Como o solo não muda, a alfa K não mudou e o NSPT não mudou, módulo de deformabilidade, alfa vezes K vezes NSPT. Se nenhum dos 3 índices mudaram, tanto para o primeiro metro logo abaixo aqui da sapata, primeiro metro logo abaixo da sapata, como para o segundo metro, o módulo de deformabilidade é um só, é único. Já 1 metro abaixo é 15, o NSPT. Alfa K é o mesmo, só que o NSPT é 15. Módulo de deformabilidade se altera. 1 metro abaixo é 13, alterou. Logo abaixo, 16, só que ó, são 2 metros com NSPT 16. Então, nesses 2 metros, eu tenho o mesmo módulo de deformabilidade. Então, se eu precisar dividir esse solo aqui, essa primeira camada, em camadas pequenas, como é que eu poderia fazer? A princípio, tá? Não vai ser bem assim, mas a princípio seria uma camadinha de 2 metros aqui, porque eu tenho o mesmo NSPT, então eu tenho o mesmo módulo de deformabilidade. Depois uma segunda camadinha de 1 metro, mais uma terceira camadinha de 1 metro, uma quarta camadinha de 2 metros, que eu tenho 2 metros seguidos com o mesmo NSPT, que é 16. Então eu dividiria em uma subcamada, 2, 3, 4 subcamadas. Essa única camada de areia aqui. Professor, em vez de eu dividir por 2, eu posso pegar, por exemplo, 4 camadas dessa. Vamos supor que eu pegue um solo que eu vou precisar fazer uma conta muito grande. Eu posso, por exemplo, pegar 4 camadas. Dessas 4, 2 estão dando valor diferente. Por exemplo, 2 de 20 e 2 de 16. Eu posso tirar a média delas? Eu posso fazer isso? Não. Não.
Aqui não pode. Tá? Tem que ser exatamente o valor do NSPT. A média nós fazemos no meio elástico homogêneo. Por isso que normalmente aparece lá NSPT médio. Tá? Então lá para as argilas, para os siltes, pode. Para areia, não pode. Tá bom, professor. Obrigado. Entendido aqui agora, então, como é que a gente, a princípio, subdivide uma única camada de solo aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros em 4 camadinhas, a primeira com 2 metros, a segunda com 1, a terceira com 1 e a quarta com 2 metros de novo. Tá entendido isso? Professor, eu entendi sim, viu? Obrigado. Nada. Bom, beleza, então vamos voltar aqui. Temos aqui um pequeno roteiro de cálculo. Primeiro, calcular o valor dos coeficientes que a gente vai ter que utilizar. Então, o que é a sobrecarga do solo acima da base da sapata? A tensão líquida, que é a tensão que a sapata aplica menos o que é a sobrecarga. Os coeficientes C1 do embutimento e C2 ao longo do tempo. Normalmente a gente só quer saber a recálculo imediato, então C2 é 1. Tranquilo. Depois, a partir da base da sapata, desenhar aquele triângulo que começa lá no 0, chega ao IZ máximo em 0,6 e termina em 0 de novo na profundidade de 2B. Depois, neste intervalo do triângulo, que vai do 0 até 2B de profundidade abaixo da sapata, a gente divide o perfil do solo em pequenas camadinhas. Essas subcamadas, a gente tem que garantir o quê? Que dentro dela o ES, o módulo de deformabilidade, seja constante. Então, a gente acabou de ver que para ser constante, o NSPT tem que ser igual. Mudou o NSPT, muda o módulo de deformabilidade. Professor, eu queria dividir a camada de meio em meio metro. Posso? Pode. Qual a diferença? Você vai ter mais trabalho no cálculo, você vai ter mais contas para fazer. Né? A gente tinha naquele exemplo lá da sondagem 6 metros de profundidade, dividido em meio metro dá 12 subcamadas. Então aquela somatória, eu vou ter 12 termos para fazer a somatória. Eu vou ter que fazer uma conta 12 vezes e somar. Se eu fizer a divisão de 1 em 1 metro, eu vou ter apenas 6. Ou se eu fizer a divisão direto pelo NSPT que a gente viu lá, eu teria, a princípio, 4 subcamadas, apenas 4 contas. O resultado vai dar o mesmo, ou vai dar muito próximo, não é isso que vai interferir, só que eu vou ter bem menos trabalho. Tá? Agora temos 2 pequenos detalhes. Vamos voltar lá no triângulo. A gente vê que o vértice, ponto máximo aqui do Z, passa exatamente na profundidade B sobre 2. Então, obrigatoriamente, nesta profundidade, eu tenho que ter uma divisão de camada. Independente se eu estou bem no meio, o NSPT não mudou, não me interessa. Obrigatoriamente, aqui tem que passar uma divisão de subcamada. E um outro detalhe, a espessura máxima de cada subcamada deve ser igual a P sobre 2.
Então, por exemplo, aquela sondagem que a gente viu agora há pouco, vamos supor que a minha sapata tem o menor lado deles, que é o B, de 3 metros. B, 3 dividido por 2, 1,5, 1,5 metro. Então, minha subcamada pode ter, no máximo, 1,5 metro de espessura. Correndo lá para a minha sondagem. Então, eu começo aqui na base da minha sapata. 1 metro, 1,5 metro, chegou aqui, que é o B sobre 2. Tenho que fazer uma divisão de camada. Então, a minha primeira camadinha aqui não pode ter esses 2 metros. Tem que ficar com 1,5 metro. Seguindo daqui para baixo, quando eu chegar na cota de 2 metros aqui abaixo, o NSPT muda de 12 para 15. Então, a minha segunda subcamada vai ficar apenas com 0,5 metro. Eu não posso fazer ela com 1 metro ou 1,5 metro, porque o NSPT está sendo alterado, o módulo de deformabilidade não será constante. Então, não posso. A minha primeira subcamada ficaria com 1,5 metro, a segunda apenas com 0,5 metro. A terceira, 1 metro apenas, porque vai mudar o NSPT. A quarta, 1 metro apenas, porque muda o NSPT. Chegamos na cota menos 6. A próxima camada tem 2 metros de solo com NSPT 16, mas não pode ter 2 metros de espessura, porque B sobre 2 dá 1,5. Então, minha próxima camada poderia ter no máximo 1,5. E aí, a próxima camada, chegando na cota menos 8, 0,5 metro. Então, eu posso fazer uma camada aqui de 1,5 metro e outra de 0,5 metro. Ou posso fazer uma camada de 0,5 metro e a outra de 1,5 metro. Ou posso fazer 2 subcamadas de 1 metro cada uma, sem problema nenhum. E até qual profundidade que nós temos que ir? Uma perguntinha para vocês. Então, professor, eu queria fazer essa pergunta para você agora. Mas eu fiz antes. Aqui, ó. O 0 é a base da sapata e vai terminar em 2 vezes B. No nosso exemplo, eu dei a sapata de 3 metros, 2 vezes 3, 6. Então, o triângulo tem 6 metros de profundidade. Como ele começa na cota menos 2, que é a base da sapata, 6 metros abaixo, cota 8, menos 8. Então, o triângulo começa aqui no 0, vai chegar em 0,6 a 1,5 metro de profundidade e vai zerar 6 metros abaixo, aqui na cota menos 8. Entendido? Professor, Oi. eu tô com a dificuldade de conseguir enxergar a divisão das camadas, uma dificuldade mais ou menos pequena, assim. Relacionado ao que você explicou, quando eu tenho o SPT na primeira camada, que é 12, e na segunda, que é 12 também, são 2 metros. Para mim definir, aí eu faço o cálculo lá do B dividido por 2, a minha segunda camada, ela vai dividir no meio, então vai dar 1,5.
Não. A primeira camada, a sua primeira camada pode ter até 2 metros, porque o NSPT repete, correto? É. Então você poderia ter a camada de 2 metros. Só que B, que é a largura da sapata, dividido por 2, para o exemplo dado, que é a sapata de 3 metros, B sobre 2 é 1,5 m. Então a sua camada pode ter no máximo 1,5 m de espessura, que é B sobre 2. Mesmo que eu tenha lá 5 metros seguidos do mesmo NSPT, eu não posso fazer camada única, porque no máximo ela pode ter a espessura de B sobre 2, que é, no caso, 1,5 m. Como os 2 primeiros metros o NSPT não muda, então minha primeira camada tem 1,5 m e a segunda camada vai ter apenas meio metro. Entendeu? Sim, e esse é o meu questionamento. Esse 1,5 m dessa camada, o meu NSPT é 12. E do restante que sobrou, o meio, o meu NSPT é 15, ele muda ou ele continua sendo 12? Não, é 12. Ah, entendi. O ensaio do NSPT é feito de metro em metro, então cada metro tem o seu valor. Não, é que eu entendi agora. Entendeu? E eu considero esse de meio e depois avanço para o de 15, que é 1 metro. De 15. Aí, como ele é só 1 metro que tem NSPT 15, sua subcamada vai ter 1 metro só de espessura. Ok, professor. Esse meio metro eu considero ainda no cálculo? Ou não? Eu só considero meio, 1,5? Não, vai considerar no cálculo. Todos eles, da base da sapata até 2B de profundidade. Vai entrar tudo isso no cálculo. Entendi. Então esse 1,5, na verdade, serve para mim subdividir ainda mais as camadas, né? Não, é o parâmetro necessário na hora de você dividir a camada. Não vai dividir mais por causa disso. É um parâmetro que você tem que respeitar. Se a sua sapata fosse de 4 metros de largura, B dividido por 2 dá 2 metros. A sua subcamada poderia ter os 2 metros. Eu entendi, professor. Entendeu? Beleza. Obrigado. Nada. Bom, continuando aqui então. Em 1978, então, ele entrou com algumas alterações, algumas melhorias nesse método. Principalmente no que diz respeito ao modo de se calcular esse triângulo da influência e levando-se em consideração o tipo de sapata que está sendo utilizado, o formato dela. Primeira alteração feita. O triângulo não começa mais, o valor do Z inicial não é mais 0. Ele começa entre 0,1 e 0,2. Para a sapata quadrada, ele vai até a profundidade 2B. Para a sapata corrida, ele vai até a profundidade 4B. Tá? Quando a relação entre lados de sapata for maior ou igual a 10. E para a sapata retangular, ele vai em algum local aqui intermediário. Né? Alguns consideram já diretamente o 3B, outros acabam fazendo uma relaçãozinha de lados para saber se está mais próximo da quadrada ou se está mais próximo da corrida. Tanto faz, o resultado não se altera tanto. Tá? Então, as 3 diferenças aqui do módulo de influência. Não começa mais no 0. Para a quadrada começa na 0,1. Para a corrida começa na 0,2. E para retangular começa em algum valor intermediário. Não termina todos mais em 2B.
Pode ir até 4B para sapata corrida ou alguma profundidade intermediária para retangular. E a terceira alteração, o IZ máximo não é mais fixado em 0,6. Ele é calculado por essa expressão aqui, IZ máximo 0,5 mais 0,1 vezes a raiz quadrada de sigma asterisco, a tensão líquida, tensão aplicada pela sapata menos a sobrecarga, dividido por sigma V, que é a tensão vertical efetiva na profundidade correspondente a esse Z máximo. Então, no nosso exemplo lá, a sapata começava na cota menos 2. Estava apoiada na cota menos 2. E ela tinha 3 metros de largura. 3 dividido por 2, 1,5. Então, meu B sobre 2 é 1,5. 1,5 mais 2, 3,5. Profundidade de 3,5. Calculo a tensão efetiva a 3,5 metros de profundidade para utilizar aqui na fórmula e encontrar meu IZ máximo. Essas foram as 3 alterações, então, que foram implementadas nesse novo estudo. E aqui nós temos, para finalizar, por hoje, um cálculo demonstrando um cálculo então do recalque, a sapata 3x3, apoiada na cota menos 2, a tensão que aplica ao solo 0,2 MPa ou 200 kPa, solo, areia. Tá? Vamos calcular então pelo método de Smedman. Vamos aqui um pouquinho para baixo. E vamos ver então como é que se faz a divisão aqui de novo, que é realmente o trabalho maior que se tem é traçar esse triângulo e fazer as subdivisões. Tá? A conta depois é simples. Então, traçamos o diagrama. Vamos voltar. Opa! Aqui. O IZ máximo. Zero vírgula 5 mais 0,1 vezes a tensão líquida dividido pela tensão efetiva vertical. Tensão líquida. Tensão aplicada pela sapata, 200 kPa, menos a sobrecarga. Temos 2 metros de areia medianamente compacta. Entrando na tabela, uma areia aqui sem água, areia seca. Areia medianamente compacta, com esses MSPTs. Temos que a estimativa de peso próprio desse material é de 17 kN por metro cúbico. Bom, temos 2 metros de solo acima da base, 2 vezes 17, 34. A tensão líquida, então, a tensão que a sapata aplica, 200, menos o 34 da sobrecarga, 166. A tensão efetiva. Bom, como não tem água, a tensão efetiva é igual à tensão normal. Na cota B sobre 2 abaixo da sapata. Então, B sobre 2. 3 dividido por 2, 1,5. Vem aqui na cota 3,5. Aqui onde eu tenho o meu IZ máximo.
3,5 vezes 17 vai dar tensão efetiva em 1,5 m abaixo da sapata. Fazendo a conta do IZ máximo, chegamos em 0,67. Está aqui a tensão efetiva, 3,5 vezes 17, que dá 60. Raiz de 166, a tensão líquida, dividido por 60 efetivo, vezes 0,1, dá 0,17. Mais meio, 0,67. Esse é o nosso IZ máximo. Bom, aqui temos os dados já que precisamos. C1, coeficiente de embutimento. 1 menos meio vezes sobrecarga, que é 34, dividido por 166, tensão líquida. Isso dá 0,9, que é maior do que meio. Ok, vou considerar 0,9. E como eu quero saber recalque imediato, não ao longo do tempo, C2 vai ser 1. Módulo de deformabilidade, ES. Então, vamos voltar lá um pouquinho na nossa sondagem. Como o triângulo vai começar na base da sapata e vai até 2B de profundidade, aquela quadrada, 2 vezes 3, 6 metros. 6 metros abaixo do 2, 8. Está dentro dessa areia medianamente compacta. Areia apenas. Então, uma única camada que não muda. Então, meu módulo de deformabilidade, alfa KNSPT. Areia, alfa é 3. K para areia pura, 0,9. Módulo de deformabilidade, 3 vezes 0,9 vezes NSPT. Vou deixar o NSPT aqui na fórmula, que daria então 2,7 vezes NSPT. Por que já não pego o valor? Porque esse valor vai sendo alterado ao longo da profundidade. Então eu vou deixar ali anotado como 2,7 vezes NSPT, e cada vez que eu precisar calcular para aquela cota, pego o valor do NSPT, multiplico e já tenho o ES definido. E aqui então teremos, primeiro, o triângulo que a gente vai construir. Aqui está a base da minha sapata, então ele começa na cota menos 2. Como é o método de 78 já atualizado, não começa no 0, ele vai começar em 0,10, por ser uma sapata quadrada. Chega ao seu máximo, que já foi calculado em 0,67, na cota B sobre 2, abaixo da sapata, ou seja, na cota 3,5, e volta até o 0 na cota 2B, 2 vezes 3, 6, cota 8. Esse é o nosso triângulo. E dele, então, que nós vamos dividir em subcamadas, respeitando a regra. O NSPT único dentro de cada subcamada e espessura máxima de cada subcamada de B sobre 2, que no caso aqui é 1,5 m, então minha subcamada não pode ter mais do que 1,5 m, e uma divisão de subcamada obrigatoriamente passando pelo IZ máximo. Bom, então voltando aqui um pouquinho só na nossa sondagem, lembrando, 2 metros, um NSPT é 12, depois 1 metro é 15, 1 metro é 13 e depois 2 metros é 16. Está aqui.
12, 15, 13 e 16. São os valores do NSPT. Dividindo, então, em subcamadas. Os 2 primeiros metros poderia ser uma, mas como não pode passar de 1,5 metro... posso fazer 2 camadas de 1 metro? Nesse caso, não, porque a linha de camada tem que obrigatoriamente passar em B sobre 2. Então, para não fazer contas à toa, primeira subcamada, 1,5 metro, aqui. Segunda subcamada, meio metro, aqui. Por que está em milímetro? Pelas unidades utilizadas, se a gente usar milímetro aqui, já chega na resposta do recalque em milímetros. Tá? Se usar metro, a resposta vai dar em metros, tem que fazer conversão depois. Então, só esse cuidado. Terceira subcamada, 1 metro de espessura, com NSPT 15. Quarta subcamada, 1 metro de espessura, com NSPT 13. Depois eu tenho 2 metros seguidos com NSPT 16, mas não posso fazer uma única camada, porque a espessura máxima para esse caso é 1,5 metro, tenho que dividir em 2. Posso fazer 1,5 metro mais meio metro, posso fazer meio metro mais 1,5 metro, ou posso fazer como eu fiz aqui, 1 metro e mais 1 metro para cada uma das 2 últimas subcamadas. NSPT 16 das 2. O IZ. Onde é que eu encontro o valor do IZ? Dentro de cada subcamada, eu pego no meio dela e vejo aqui qual será o meu IZ. Então, a distância até a linha do IZ no meio da camada. Para a primeira camada, vai dar 0,38. Para a segunda camada, pego no meio dela, venho até aqui a linha, subo, vai dar 0,63. Da terceira no meio dela, subo, 0,52. Na quarta, 0,37, na quinta 0,22 e na sexta 0,07. Tá? Então o IZ é o valor médio dentro da camada. Pego no meio dela e vejo quanto que é o IZ então. Módulo de deformabilidade. Havíamos visto aqui nossa deformabilidade 2,7 vezes o NSPT. Então, o NSPT da primeira 12, 2,7 vezes 12, 32, 32, 15 vezes 2,7, 40, com 13, 35, com 16, 43. A deformabilidade calculada aqui para cada subcamada. Depois, para finalizar essa parte aqui, essa tabelinha, calculamos aquele coeficiente que está dentro da somatória, que é IZ vezes ΔZ, dividido por ES. O IZ é a influência, vezes ΔZ é a espessura da subcamada, ES a deformabilidade dentro da subcamada. Faço a conta para cada uma das subcamadas e somo. No caso, 57,97. A soma de cada um dos 6 terços, dos 6 trechinhos de subcamada. Basta aqui jogar agora todos os dados na nossa fórmula. C1, 0,9, C2 imediato, 1, tensão líquida, 166 kPa, só que agora a gente está usando MPa, 0,166, vezes a somatória
de Z sobre ES delta Z. Já foi feito aqui, 57,97. O que nos leva a um recalque de 8,7 milímetros. Recalque imediato. Se a gente quiser saber daqui a um ano, basta calcular o C2, onde o T será um ano. O C2 vai dar 1,20. Jogando ele aqui na equação, recalque 10,4. Se quiser saber para 10 anos, joga 10 aqui no tempo, temos um novo C2, encontramos o recalque para daqui a 10 anos. Dúvidas? Professor, Oi? eu fiquei com duas dúvidas, na verdade. Pois não. Em relação à constante K, que você encontrou, eu queria saber por que ela deu 0,9, se tem relação com a coesão 1, coesão não, aquele C1 ali, ou não? Ainda não. Deixa eu ver se eu tenho aqui, porque eu não vou ter a tabela. Ó, no material de vocês, tabela 5,4. Tá? Tabela 5,3 é o alfa. Argila 7, silt é 5, areia é 3. E na tabela 5,4, que dá o coeficiente K, para mistura de solos, desde pedregulho, areia grossa, média, fina, silt argiloso, areia siltosa, tá? Misturas de solos, nós temos o coeficiente K. E no caso, para areia pura, olhando então lá na tabela 5,4, a gente encontra esse K 0,9. Assim, o senhor acabei de achar aqui. O 0,9 do C1. Beleza, acabei de achar. A outra dúvida é relacionada ao IZ. Para eu fazer o cálculo lá, usa aquele triângulo dividindo por camadas, né? Para mim, eu monto uma tabela. E no IZ, eu queria saber por que começa no 0,10 e vai até o 0,67, sendo que na demonstração lá do exercício, da apostila, ele começa no 0 e vai até o 0,6. Então, o método original de 1970 começava no 0 e ia até o 0,6, só que não levava em consideração o formato da sapata. Aí, em 78, ele melhorou o método Que a Belinha pediu de presente de aniversário, ela não e levou em consideração, então, o formato da sapata. Vamos conversar com ele. Então, se a sapata é quadrada agora, ela começa em 0,1. Pagar minha primeira aula. Se a sapata é corrida, Não cabe, começa em eu tentei baixar um 0,2. negócio aqui da Asus aqui. Se a sapata é não sei retangular, usar, começa em algum valor entre mandar para eles. outro lugar. E o IZ não é mais fixado em 0,6. Ele é calculado por essa expressão aqui desse Z máximo. 0,5 mais 0,1, que multiplica a raiz da tensão líquida dividido pela tensão efetiva na profundidade do IZ máximo. Tá? Essas são as alterações do método original para a melhoria que ele fez em 78. Professor, estou olhando o outro lá, desculpa. Você pegou o método original de 70. Eu estou em outra era. Aqui, né? Nem mostrei pra Silvana. Tamanho 10. Eu falei pra Silvana, vou pegar um presente pra Belinha, tamanho 14. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, professor, tá tranquilo. Deu para esclarecer.
Semana que vem, sexta-feira, é feriado, não vai ter aula. Eu proponho para vocês, para não ficarem assim 2 semanas sem olhar para isso, no material, lá na apostila, tá? Aqui está o exercício 5.4, tem o exercício 5.5, que é do mesmo assunto, também para areia, só que é para um tubulão em vez de uma sapata. Também está resolvido lá. Então, eu pediria para vocês pegarem esse exercício 5.5 e tentarem acompanhar e refazer ele passo a passo para fixar melhor. E aí, com certeza, vai surgir mais dúvidas. Então, aí dali 2 semanas, que seria a nossa próxima aula, antes de começar com material novo, a gente aproveita e tira as dúvidas que surgirem na resolução desse exercício. Não é para entrega, tá? Vocês não precisam me mandar nada por enquanto. Entregas de trabalhos, de tarefas, vai ser daqui 2 semanas eu vou passar. Acho que já na semana que vem eu vou montar um calendário novo para passar para vocês. Mas a entrega vai ser daqui a 2, 3 semanas apenas, tá? Então, por enquanto não tem nada para entregar. Eu pediria para vocês fazerem esse exercício, para ver todas as dúvidas que tiverem, e aí na próxima aula a gente começa tirando as dúvidas para depois entrar com a continuação do assunto aqui de recálculo. Tá bom? Ok, professor, obrigado. Ô, Gabriel. Obrigado, professor. Boa noite, professor. Então, boa noite a todos, bom final de semana. Daqui 2 semanas a gente se encontra de novo. Boa noite.